Título 9 da Responsabilidade Civil. Capítulo 1 da Obrigação de indenizar. Artigo 927. Aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Artigo 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2º do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Artigo 930. No caso do inciso 2º do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Artigo 188, inciso 1º. Artigo 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil, : Inciso 1º. Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Inciso 2º. O tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. Inciso 3º. O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Inciso 4º. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Inciso 5º. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Artigo 933. As pessoas indicadas nos incisos 1º a 5º do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Artigo 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Artigo 936. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado,
se não provar culpa da vítima ou força maior. Artigo 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Artigo 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Artigo 939. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Artigo 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Artigo 941. As penas previstas nos artigos 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. Artigo 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado, e se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Artigo 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Capítulo 2. Da indenização. Artigo 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Artigo 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Artigo 946. Se a obrigação for indeterminada e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar. Artigo 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. Artigo 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, : Inciso 1º, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Inciso 2º, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Artigo 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido
das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Artigo 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Artigo 951. O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Artigo 952. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes. Faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje àquele. Artigo 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. Artigo 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal. Inciso 1º, o cárcere privado. Inciso 2º, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé. Inciso 3º, a prisão ilegal. Título 10. Das preferências e privilégios creditórios. Artigo 955. Procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor. Artigo 956. A discussão entre os credores pode versar quer sobre a preferência entre eles disputada, quer sobre a nulidade, simulação, fraude ou falsidade das dívidas e contratos. Artigo 957. Não havendo título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. Artigo 958. Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. Artigo 959. Conservam seus respectivos direitos os credores, hipotecários ou privilegiados. Inciso 1º. Sobre o preço do seguro da coisa gravada com hipoteca ou privilégio,
ou sobre a indenização devida, havendo responsável pela perda ou danificação da coisa. Inciso 2º. Sobre o valor da indenização, se a coisa obrigada à hipoteca ou privilégio for desapropriada. Artigo 960. Nos casos a que se refere o artigo antecedente, o devedor do seguro ou da indenização exonera-se pagando sem oposição dos credores hipotecários ou privilegiados. Artigo 961. O crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie, o crédito pessoal privilegiado ao simples e o privilégio especial ao geral. Artigo 962. Quando concorrerem aos mesmos bens e por título igual, 2 ou mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos. Artigo 963. O privilégio especial só compreende os bens sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagamento do crédito que ele favorece, e o geral, todos os bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio especial. Artigo 964. Tem privilégio especial. Inciso 1º. Sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com a arrecadação e liquidação. Inciso 2º. Sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento. Inciso 3º. Sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis. Inciso 4º. Sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro ou serviços para sua edificação, reconstrução ou melhoramento. Inciso 5º. Sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura ou à colheita. Inciso 6º. Sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto às prestações do ano corrente e do anterior. Inciso 7º. Sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela, ou seus legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato da edição. Inciso 8º. Sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com o seu trabalho e precipuamente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola quanto à dívida dos seus salários. Artigo 965. Goza de privilégio geral na ordem seguinte sobre os bens do devedor. Inciso 1º. O crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do morto e o costume do lugar. Inciso 2º. O crédito por custas judiciais ou por despesas com a arrecadação e liquidação da massa. Inciso 3º. O crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se foram moderadas. Inciso 4º. O crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte. Inciso 5º. O crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua família no trimestre anterior ao falecimento. Inciso 6º. O crédito pelos impostos devidos à fazenda pública no ano corrente e no ano anterior. Inciso 7º. O crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor
nos seus derradeiros 6 meses de vida. Inciso 8º. Os demais créditos de privilégio geral.